Bom, gente, eu vou falar agora sobre o que é bronquite, tá? Eu tive 3 filhas e as 3 tiveram bronquite ou asma, que eu acho que tem muita gente que não sabe a diferença, por isso eu vou comentar tudo o que eu fiz, quais os procedimentos que os médicos fizeram, como que eu as curei, mas para isso eu vou explicar antes o que é bronquite e o que é asma, para as pessoas terem uma noção, tá? Então, bronquite é a inflamação dos brônquios pulmonares, que é o local por onde passa o ar. Pode ser causado por uma alergia e pode vir acompanhado de gripes ou outros problemas respiratórios. Por isso é também conhecida como bronquite alérgica. É uma doença que não se pega, tá? Ela não é contagiosa. E segundo o Dr. Drauzio Varella, qual é a diferença entre bronquite e asma? Olha, bronquite é uma doença, asma, né? É uma doença inflamatória crônica dos brônquios que vai evoluindo aos surtos. Enquanto que a bronquite é uma inflamação dos brônquios e todo paciente com asma tem, tá? Mas nem todo mundo que tem bronquite tem asma. Só para vocês entenderem um pouco qual que é a diferença, porque na verdade sempre me falaram que a minha filha tinha bronquite crônica e na verdade, pelo menos a mais velha, acho que tinha asma, tá? Vamos falar agora sobre os tipos de bronquite, né? Então, há 2 tipos de bronquite, que é a bronquite aguda, ela é geralmente causada por vírus. A doença costuma estar acompanhada de uma outra infecção viral respiratória, como gripes e resfriados. No início ela afeta o nariz, a garganta, ela depois se espalha pelos pulmões. Na bronquite aguda, os sintomas costumam desaparecer durante 7 dias. Entretanto, uma tosse seca pode se prolongar por vários meses até. Então, quem tem bronquite tem aquela tosse seca, assim, que parece tosse de cachorro. Quem tem criança em casa ou que tem gente com bronquite sabe o que é isso, né? E o que é bronquite crônica? Tá vendo? Essa que é a diferença que as pessoas não sabem. Que eu achava que a minha tinha bronquite crônica e na verdade não tinha, porque bronquite crônica é causada na verdade pelo fumo, e a minha filha não fumava, né? Então ela não podia ter bronquite crônica. Então, esse é o principal motivo. O principal causador da bronquite crônica é o fumo, tá? Então, a poluição e emissão dos gases também no meio ambiente, né? Quem trabalha em locais que tenham muita poluição no ar ou se expõe a gases, né, tóxicos, podem causar bronquite crônica. Só que tem o seguinte, tanto a bronquite crônica quanto a aguda pode originar uma pneumonia, tá? No caso da minha filha, da minha primeira filha, ela teve 9 vezes pneumonia, tá? Vamos lá, quais são os fatores de risco que podem causar bronquite, né? Tanto crônica quanto aguda, né? A principal é o fumo, né? Se você fuma, a pessoa desenvolve tanto a bronquite crônica quanto aguda. E os pais que fumam, também próximo das crianças, elas são fumantes passivos, né? Acabam fumando, mais que os pais, inclusive, né? Eu, pelo menos, sou filha de pais fumantes, eu sei o que é isso. Eu enjoava até umas horas. Então, não fumem perto das crianças, de preferência não fumem. Né? Imunidade baixa. A pessoa pode ter qualquer tipo de doença se tiver imunidade baixa, né? Não só bronquite, como outras. Se você se alimenta mal ou se você está num alto nível de estresse, acaba ficando com a imunidade baixa, né? Gerando aí um organismo sensível para qualquer outro tipo de infecção, certo? Então a idade também influi nesse. Se a pessoa é muito idosa, é bebê ou criança pequena, ela tem mais riscos de contrair infecção, né, do que uma pessoa de idade média, ou um adolescente ou um adulto. Então, exposição a agentes irritantes. Se você trabalha com gases ou outros agentes que possam causar irritação dos pulmões, produtos perigosos, inseticidas ou produtos de limpeza, como no caso de um amigo do meu marido que estava trabalhando com cloro de piscina, então o cloro, ele solta um gás, né, muito forte que prejudica o pulmão. No caso dele, deu uma pneumonia. Como que foi? Pneumonia. É por causa de produtos, né? Por causa de agentes perigosos, né? Uma pneumonia química, lembrei, pneumonia química. E ele acabou falecendo, né? Bom, então tomem cuidado com cloro e outros produtos, né, que podem prejudicar o pulmão.
Doenças que causam fluxo gástrico e azia. Então, se a pessoa tem refluxo gástrico ou muita azia, também pode vir a desenvolver uma bronquite. Agora, o que desencadeia, na verdade, a bronquite ou a asma, para quem já tem, né? A mudança de tempo. Se está muito frio, se esfria de repente ou se esquenta de repente, a pessoa tem, né? Geralmente a crise, as minhas filhas tinham bastante, principalmente a mais velha. Isso é questão de cada uma semana, cada 15 dias está tendo crise, né? Quem tem bronquite é assim. Ar-condicionado, falta de limpeza no aparelho, então se o aparelho não está bem limpo, tudo irrita a pessoa quando está nesse estado, né? Quando já tem. Então, alergia, poeira, ácaro, mofo, pelos de animais. Então, o que os médicos falam? Para você tirar, né? Cortina, bichinho de pelo, tapete. Então, você não pode nem ter animal em casa. Eu que sempre gostei de cachorro, tinha que deixar os bichinhos longe das minhas filhas por causa dessa doença, né? Que na verdade não é nada. Depois se cura, né? Você seguindo direitinho os conselhos que eu vou dar, vai curar sua filha, seu filho ou você mesma. Fumaça, cheiros fortes. Então, quem tem esse problema, se ficar muito tempo exposto a fumaça, cheiros fortes, acaba desencadeando a crise, né? Fica aquela coisa sufocada. Então, é esforço físico exagerado. Você pode fazer exercício sim, inclusive vai melhorar bastante a sua saúde. Mas, se você exagerar, pode ficar com falta de ar. E aspectos emocionais. Alguns médicos falam que não tem nada a ver, né? Que se você já tem bronquite, vai desencadear de vez em quando, que o aspecto emocional não tem nada a ver, mas outros dizem que sim. Na verdade, tem sim. Se a pessoa fica muito nervosa, agitada, um alto nível assim, de estresse, né, de nervosismo, acaba tendo a crise. Medicamentos errados ou que causem alergias. Então, eu sei que tem muita gente que basta dar um espirro, corre para a farmácia para comprar um antibiótico. Na verdade, está se matando aos poucos, né? São suicidas involuntários. Por quê? Esses medicamentos também podem causar alergias e aí você desencadear a crise ou outras coisas piores. Bom, no caso da minha filha, a mais velha, foi o seguinte, ela tomava sempre, quando ela tinha crise, ela ia para o hospital. Não, primeiro eu tinha que dar os medicamentos em casa. O antialérgico, o expectorante, né? E a inalação. O que acontecia? Um desses remédios acelera o coração. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe, que usa, que acelera o coração. Tem que dar na medidinha certa, né? Só que a criança que tem bronquite, né? Que tem asma, quando você vai dar, ela vomita, ela tosse muito, aquela tosse seca, né? Tosse de cachorro mesmo. Então você vai lá, vomita. Aí o que você faz? Eu fiz, né? Dei de novo um remédio. Aí ela vomitou. E o que a gente acha? Que o remédio não segurou, vamos dar de novo, né? Dei de novo. Então acelerou o coração e quase matei a criança, né? Saí correndo para o hospital com o coração acelerado, pior ainda. Então, para você ver como os remédios, né, podem ser prejudiciais e perigosos. Então, se tá ali Bom, eu tinha que dar mesmo os remédios, dar inalação e depois correr para o hospital, porque tinha que dar injeção na veia, porque senão ela morria sufocada, né? Ela tampava isso aqui. Então, você vê a gravidade, né, do problema que eu tinha com a minha primeira filha. A segunda filha, aconteceu o seguinte, ela começou a ter febre, né? Eu levei ao pronto-socorro, o médico fez um raio-x, disse que ela estava com pneumonia e passou um antibiótico. Eu dei o antibiótico, 3 dias depois, a menina ficou toda amarelinha. A minha mãe falou que eu tinha que levar ao pediatra de novo porque ela estava com hepatite, né? Eu falei, imagina, mãe, é a cor do remédio que é amarelo, por isso que a menina tá amarela. Olha a minha cabecinha, né? Quando a gente é novo é tudo bobinho. Então, a minha mãe, a levei, né? E a médica falou, a enfermeira já examinou, falou, nossa, mas essa minha criança tá com hepatite. E eu tomei um susto, né? Então, passou ela na frente das outras crianças para que a médica examinasse rápido. Então, ela pediu para eu tomar algumas precauções e fez um exame que era para ver que tipo que é, né? Então, eu tinha que separar tudo em casa, ela não comia no mesmo prato que a gente, tinha que lavar tudo separado, essas coisas. E não ia mais à escola, porque se fosse uma contagiosa, a gente passava para os outros, né? Bom, e eu também fazia o seguinte, exprimia limão na comida dela, tudo que ela fosse comer. Uma para fortalecer o organismo e outra para
dissolver tudo como se fosse de gordura, porque o fígado dela não estava trabalhando. Então eu precisava, né, auxiliar nesse processo. Então nada que sobrecarregasse o fígado, ela podia comer. Bom, e aí descobriu-se que ela estava com hepatite A, né, e a médica falou que era medicamentosa, ou seja, ela não estava com pneumonia, tanto que eu tive que parar o remédio já ali, senão ela ia morrer, né, porque o fígado não podia mais filtrar. Então foi hepatite medicamentosa, o médico passou um antibiótico que afetou o fígado dela, certo? Então olha só o perigo dos medicamentos, né? Prestem atenção, muito cuidado. Limão não tem contraindicação, remédio de farmácia tem, gente. Se você ler a bula, você nem toma, tá? Bom, e quais são os sintomas da bronquite, tanto crônica quanto aguda? Olha, tosse com presença de muco, né, ou catarro. Bom, gente, na verdade, eu não sei quanto a vocês que têm filhos, mas as minhas, quando tossiam, era sempre a tosse seca. Seca, aquela tosse de cachorro mesmo, assim. Não, bem feio, não era nem assim. Então, era uma tosse que não tinha muco, não tinha catarro, que é aí que tá o perigo, tá? Ronco ou chiado no peito. Quem tem bronquite, chia mesmo, chia igual gatinho. E tem aquele ronco no peito, igual gato mesmo. Fadiga, dificuldade para respirar e falta de ar, febre e calafrios. Bom, na verdade as minhas não tinham febre e calafrio. Quando tinham, se não fosse um resfriado forte, era pneumonia mesmo. Como eu falei, a mais velha, quando tinha febre, é que já estava com pneumonia. Não estou falando que vocês estão, os seus filhos estão, mas se tiver, já faça um chá de limão com alho, uma cabeça de alho inteira, um copo de água e um limão, tá? Que se for um resfriado também já elimina, se for início de pneumonia também já vai cortando aí, tá? E desconforto no peito. Eu tô falando tudo isso porque justamente tem gente que acha que tem bronquite, que tem asma e não tem, tá? Às vezes é só um resfriado, por isso que eu tô falando todos os sintomas, que é ronco, chiado no peito, fadiga, dificuldade para respirar, e também tem outros sintomas. Não é todo mundo que apresenta esses, tá? Mas tem outros sintomas da bronquite que são inchaço nos pés e nos tornozelos, os lábios e a ponta dos dedos ficam roxinhos. Então a minha filha ficava nos lábios e a ponta dos dedos roxinhas, né? As unhas também ficavam, por quê? A falta de oxigênio no organismo dela mesmo, né? Porque ela ficava sem ar, assim. Então acabava ficando roxinho. Infecções respiratórias frequentes, como resfriados e gripes. Então, quem tem bronquite, asma, geralmente sempre está resfriado. Sempre. E mudança do tempo, sempre tem crises, tá? Bom, exames. O que os médicos passam de exames, né? É bom você ficar sabendo. Geralmente eles passam raio-x torácico, né? Que é onde fica o pulmão, raio-x aqui do pulmão. Exame de expectoração, escarro, que é mais, não se passa tanto, depende do médico onde que você vai. Teste de funcionamento do pulmão, oximetria do pulso, eles medem aqui para ver a quantidade de oxigênio no sangue, e análise do sangue. Geralmente, pelo menos os médicos que ela passavam, era só raio-x e análise do sangue. Os outros não se pediam, né? Depende do médico aí que vocês vão, podem ser que peçam isso. E o que eles passam, geralmente? Antibiótico, xarope para tosse, antialérgico, inalações, injeções, sprays e comprimidos. Bom, as minhas filhas, como eram muito pequenas, elas não chegaram a usar sprays nem comprimidos, mas elas usavam bastante antibióticos, né? Tanto que os médicos mesmos falavam que ia prejudicar quando crescessem os ossos e os dentes, porque tomavam bastante mesmo. Xarope para tosse, o antialérgico e inalação. Então, a minha filha mais velha, que eu tive mais problemas com ela, então ela tomava muito antibiótico, como eu já falei. Cada vez que ela tinha crise de bronquite, ela tomava o xarope, o antialérgico, a inalação. E aí, eu tinha que dar isso tudo rápido em casa, a inalação, e depois correr com ela para o pronto-socorro, porque ela estava no estágio tão avançado que ela precisava tomar injeção na veia para desentupir rápido isso aqui, ou ela morria sufocada, para você ver a gravidade que já estava.
Isso por volta de 5 anos já, tá? Bom, e o que você pode fazer para prevenir a bronquite, tanto aguda como a crônica ou alérgica, mas que tá tudo a mesma coisa, né? Não fume, não tome café, não coma chocolate ou massas, nem açúcar. Principalmente não dê açúcar para as crianças, muito doce, tá? O açúcar é um verdadeiro veneno e ajuda a proliferar vírus e bactérias. Então, se a pessoa já está doente, só vai piorar. Reduz a exposição à poluição diária e agentes químicos que possam causar irritação dos pulmões. Então, se produtos de limpeza, sprays para a gente matar inseto, então evite usar em ambientes pessoas principalmente que tenham bronquite ou asma, tá? Evite varrer, passar aspirador, pois ambos levantam poeira. Passe pano úmido. Se você tem pessoas em casa que tenham bronquite ou asma, porque o aspirador ele puxa só a parte mais grossa do pó e ao mesmo tempo ele joga para cima a parte mais fina. Então você acha que está limpando e está expelindo pó para tudo quanto é lado, tá? Pelo menos a parte mais fina, a poeirinha mais fina. Tenha uma boa ventilação na casa com a entrada de sol. Quem tem bronquite precisa tomar sol, precisa de ar, não pode ficar com a janela tudo fechado, né? Não use nebulizadores. Eu sei que tem muitos médicos que passam nebulizadores, né? Para umidificar o ar, para a pessoa ficar melhor. Gente, só que o que acontece? Aquilo lá cria bolores na parede e aí, né? Você tem um outro problema. Se tem bolores, tem umidade. Tem umidade, na parede desenvolve ali fungos e aí a pessoa vai dormir dentro daquele quarto, fica pior ainda, né? Então, tome sol regularmente. Encha bexiga para fortalecer os pulmões. Quem tem bronquite tem que encher bexiga. Bexiga mesmo de festa. Põe na boca e fica soprando. Aquilo lá é um exercício ótimo. Então, toda vez que você tiver um tempinho, ou se você tiver criança que tem, pega a bexiga e pede para ele enchendo, para fortalecer o pulmãozinho dele. E aí, todos os nossos órgãos precisam ser exercitados. Se essa parte é a parte mais fragilizada do seu filho ou da pessoa que está doente, pede para ela encher bexiga, tá? É um ótimo exercício. Também tome suco de limão. Foi o limão, na verdade, que curou as minhas 3 filhas. Então, tome suco de limão puro, né? Para prevenir. Se você não consegue tomar puro, tome com água. Para criança, dê com laranja. Pode ser 3 vezes ao dia, tá? E alimente-se bem. Se você não se alimenta bem, gente, não é só bronquite que vai ter outros problemas também. Então, comidas com ferro, feijão, suco de laranja e limão. Eu sei que tem muita mãe de primeira viagem, como eu também fui. A gente quer agradar o filho, então dá muito miojo, né? Muito macarrão instantâneo. Nada contra o miojo, é muito gostoso. Mas a criança não pode só comer isso. Se ela não gosta de feijão e arroz, bata no liquidificador, misture com miojinho, ponha legumes nessa comida, porque se ela não tiver forte, não tem antibiótico, não tem limão que dê jeito, tá bom? Em caso de crise, não fume cigarro de cravo ou de maconha. Eu sei que estão falando aí na internet que tem que se fumar cigarro de cravo ou de maconha, gente, para passar crise de bronquite. Isso é mentira, tá? Não passa. Então, não fumem. Esse tipo só vai piorar a bronquite ou a asma, tá? Beba bastante líquido e esprema limão na água. Se você estiver em crise, isso vai ajudar bastante, tá? Toda vez que você for tomar água, espreme o limão e bebe aquela água com limão. Repouse bastante, você tem que descansar, né? E respire fundo pelo nariz. Tente respirar, pelo menos. Quem tá em crise, respira mais pela boca, né? Fica assim, aquela coisa assim, sufocando, parece que vai morrer, né? Então, tente respirar, tente ficar um pouco calmo e respirar pelo nariz e sair pela boca, tá? Tome limão também 3 vezes ao dia durante 10 dias. Puro. Se for um adulto, tome puro, tá?
Pode tomar com canudinho se quiser, porque tem gente que acha muito ácido, acho que vai prejudicar os dentes. Segundo as minhas pesquisas, não prejudicam, tá? A não ser que você tome muito limão de uma quantidade só, mas você pode tomar pelo canudinho, porque fica mais fácil de engolir, eu já experimentei. É porque o limão vai direto pela garganta, né? Bem próximo mais da garganta, então evita de ficar muito na língua e você não sente tanto o gosto azedo dele, tá? Gente, eu sei que tem vários chás que indicam na internet, como vários chás que eu estudei nos livros para curar inclusive as minhas filhas. Eu já fiz o de agrião, eucalipto, abacaxi com nabo, limão com mel e cebola, poejo, hortelã, etc. Tem vários, tem uma infinidade. Eu inclusive fiz todos para elas, né? E não adiantou, tá? Depende do caso, cada caso, né? Dependendo do organismo da pessoa. Se for um caso mais simples, só um simples chá pode curar. Às vezes tem crianças, né, que do nada somem, mas no caso da minha só foi o limão mesmo durante 10 dias e a outra também, né? A do meio também usei o limão. E a terceira, como ela era bebezinha, a médica falou que ela já tinha alergia, passou para ir pro alergista. Como eu já sabia que era bronquite, que foi o que ela falou, que estava ali se desenvolvendo uma bronquite aos 3 meses de idade, eu passei na farmácia, peguei aquela ampolinha, né, de injeção, a seringa, né, acho que é a seringa. Então, peguei uma colher assim, espremi o limão, cheguei em casa, suguei assim, espremi na boquinha dela 3 vezes, 3 dias seguidos, e ela sumiu, nunca teve, né, sumiu daí, foi a única vez que ela teve bronquite. E as outras eu realmente curei com limão. Depois de várias tentativas com vários chás, lambedores, simpatias. Eu sei, mãe desesperada faz qualquer coisa para curar o filho. Então eu fiz bastante coisa mesmo, tá? E essa foi a solução, o limão, tá? Olha só, fazer atividades físicas. Bom, quem tem bronquite ou asma pode fazer atividade física? Pode. Não só pode, como pode até entrar no serviço militar, tá? Então, quem acha que vai ser dispensado do serviço militar por causa da asma, não vai, tá? Bom, então, se você for fazer atividades físicas, faça alongamento, faça um aquecimento antes, faça alongamento muscular e comece os exercícios devagar, de forma branda, para que não desencadeie a crise, tá? Também use roupas adequadas, beba bastante água durante os exercícios e evite lugares frios. Se durante a atividade física você sentir dificuldade para respirar, você para, tá? E tenta respirar pelo nariz, como eu já falei, né? Devagar. Em vez de só fazer pela boca, tá? E cuidado com a natação. As minhas filhas também foram indicadas pelo médico para fazer natação por causa da bronquite, né? Só que tem lugares que a água tem muito cloro e aí o cloro, como eu já falei, ele solta um gás que pode ser prejudicial à saúde, principalmente, né, para quem já tem problema no pulmão, tá? Então, quem tem bronquite pode fazer atividade física sim, quem tem asma também, só toma esses cuidados, certo? Bom, gente, como eu já falei, as minhas 3 filhas eu curei dando limão, né? 3 vezes ao dia durante 10 dias. Eu parei por minha conta e risco. A mais velha estava na época com pneumonia. Então, em vez de dar um antibiótico, depois de eu ter lido esse livro aqui, ó, tá? Eu já tinha feito vários chás que tá indicando nele, como eu falei, de agrião, poejo, eucalipto, entre outros. Então aqui tá falando que cura tuberculose em até 40 dias. E os médicos curam em 6 meses, né? Curam, os médicos não. Os remédios, os médicos só tratam. Aliás, os médicos são ótimos para tratarem doenças, mas eles não são muito bons para preveni-las. Então o ideal mesmo é você prevenir, tá? Então, depois que eu li esse livro aqui, eu vi que o limão cura. Até
30 a 40 dias de tuberculose. Eu falei, nossa, ela tá com pneumonia. Então eu parei o medicamento por conta e risco, não estou pedindo para vocês fazerem isso. Parei e dei durante 10 dias limão 3 vezes ao dia, puro, sem água e sem açúcar. Se der com açúcar vai perder o efeito. E aí, 10 dias depois fiz o exame e o pulmão estava limpinho. Cada vez que tinha crise eu dava e ela melhorou. Cada vez que ela tinha crise eu ia dando 3 vezes por dia. Se durasse 3 dias, seriam 3 dias. Se durasse 7 dias, seriam 7 dias. E assim, indo, até que finalmente aos 5 anos ela parou. Tanto de ter bronquite, como de ter pneumonia. E o organismo dela ficou super saudável. Hoje ela é uma moça que vai fazer 22 anos. Não teve mais bronquite. Está super bem. E também tem uma saúde boa, né? Os ossos e os dentes também estão bons, porque ela parou os antibióticos naquela época. Por isso que eu acabei pesquisando mais sobre o limão. Hoje é minha paixão, tá? Eu tenho vários livros, né, que falam sobre limão, é isso que eu estudo ultimamente. Então, tem umas historinhas do limão que vem desde a antiguidade. As pessoas acham que é uma coisa inovadora, né? E não é, tá? O limão já é antigo, as pessoas aqui esqueceram dele para cura, tá? Então, Virgílio, 70-19 a.C., um notável poeta latino da época de Augustus, diz que o limão é antídoto dos venenos. Eles usavam para curar venenos, tá? Então, picada de cobra, só tomar limão, que ajuda o sangue a não coagular. Remédio contra a asma dos velhos. Olha só, antes de Cristo eles já usavam limão contra a asma dos velhos. Então essa frutinha aqui maravilhosa já é usada, né? Aqui eu tenho o limão Tahiti e aqui o vinagre. Mas tem outros tipos, tem um siciliano, tem um galego, né? E um meio para perfumar o hálito, ou seja, eles usavam para tirar o mau hálito da boca, tá? O limão tira o mau hálito. Então, outra historinha, o Plínio Velho, 23 a 79 depois de Cristo, famoso historiador e naturalista romano, afirma que o limão tem efeito mágico para neutralizar venenos. Eles já usavam veneno para venenos de novo e pode curar diversas enfermidades. Eles chamavam de maçã da Síria. Os árabes no século 16 e 9 propagaram a cultura do limoeiro no Oriente Próximo e no século 12 já o empregavam o limão na Espanha como agente medicinal no combate a diversas enfermidades contagiosas. Na festa de expiação e dos tabernáculos, os judeus levavam consigo um limão como símbolo de fé e absoluta confiança na misericórdia de Deus. Ou seja, o limão era considerado uma fruta sagrada, tá? Devido às suas curas. Então eles levavam e davam, inclusive nas casas, tá, gente? Cada pessoa que chegava na casa do outro para visitar era dado um limão como sinal de boa saúde, como desejo de boa saúde para aquela pessoa que estava visitando. Olha que interessante, que super legal, né? Vamos lá, causas psicológicas. Olha, tem causas psicológicas? Sim, toda doença física tem uma causa psicológica. Nas crianças, a causa psicológica é o atrito mental entre os pais. Portanto, enquanto os pais estiverem desarmonizados, brigando por causa de ciúmes ou outros motivos, a criança acaba adoecendo. Não só de bronquite, tá, gente? A criança, ela não tem esse poder de criar a doença sozinha. Então, quando os pais estão brigando por qualquer motivo, a criança fica doente. Não tem algumas vezes que a mãe leva o médico porque a criança está com febre e os médicos fazem vários tipos de exame e falam, mas não tem nada. Aí ele fala assim, é uma febre emocional, porque na verdade tem uma coisa acontecendo que está desagradando a criança, que está fazendo com que ela fique doente. No caso da bronquite também. Então a desarmonia entre os pais agrava, né, acaba dando problema na criança. Ela se sente sufocada com a briga dos dois, tanto que lhe falta ar, tanto que ela fica assim, ela quer mais que os pais se unam, tá? É normal todo mundo ter atritos, tá? Mas por isso que tem crianças, inclusive, que se curam, ficam doentes, e aí quando os pais se unem para tratar a doença some do nada. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já ouvi. Então, eu já ouvi mães também
que eu contava o meu caso, ela falou assim, mas o meu filho estava doente, tinha bronquite e sumiu do nada. Por quê? Os pais se uniram naquele momento e a criança, percebendo, né, que eles se uniram, parou aquele sufocamento, aquela falta de ar, né? Ele voltou ao normal. Só que muitas vezes o quadro se agrava. Por quê? Olha só, a mãe começa a culpar o pai de não dar atenção, que por isso que a criança está doente. O pai começa a culpar a mãe porque diz que ela não cuida direito da criança, por isso que a criança está doente. Além disso, tem as outras pessoas de fora que começam a dizer que é a mãe que não cuida, que é relaxada, que é isso. E às vezes até é, né? Quando a mãe de primeira viagem não cozinha bem, é miojo todo dia para a criança. Quer dizer, além do fator psicológico, a criança também é mal alimentada. Aí tem essa questão aí de o organismo ficar mais fraco, baixou a imunidade, porque má alimentação e ainda a mente dos pais em atrito acaba deixando a criança doente mesmo. Então, harmonize-se aí e com certeza o seu filho ou sua filha vai melhorar. Mas dê limão para ele, como já falei, a frutinha sagrada. Se você quiser dar os outros chás também pode, não tenho nada contra. Aliás, tudo que for natural é bom. O que não for é que não é legal, porque os remédios de farmácia, enquanto eles auxiliam do lado na doença, no outro sabe-se que tem contraindicação. O limão não tem. Se você dá o limão, a criança vomita, você dá de novo, porque costuma muito vomitar a criança que tem, não tem problema nenhum. Uma hora ela segura, ela vai melhorar, né? Só que o remédio da farmácia, né, como eu já falei no caso antes, vai prejudicar mais a criança e a criança vai ficar mais doente ainda, tá? E nos adultos, né? Qual o problema da bronquite ou da asma nos adultos? Bom, se ele já tem desde criança, é problema com os pais. Agora, se ele está desenvolvendo agora, é problema conjugal. Briga com o marido, briga com a mulher, né? E aí ela se sente sufocada e daí a falta de ar. O problema afeta os pulmões. Se essa é a parte mais sensível, se ela tiver ou ele tiver uma outra parte mais sensível do corpo, uma parte genética, que já tem uma doença genética, vai afetar outro local. Se a pessoa tiver o pulmão mais sensível, é nesse local que vai afetar. Então, todo tipo de desarmonia, de discórdia, de mágoa, de rancor, causa doença, gente. Então, harmonize-se, perdoe, que com certeza você vai melhorar, tá? Fortaleça também seu organismo tomando limão, se alimentando bem. Não adianta você cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Os dois têm que caminhar em harmonia, certo? Então eu desejo melhoras para vocês, para os seus filhos, tá? Muita luz na vida de vocês. Que Deus abençoe, ó. Um beijo, tchau, tchau.